Então, o que vocês acharam desse vídeo? Legal, né? Muito interessante a gente entender como funcionam os meios de comunicação, por que eles foram inventados, por quem eles foram inventados e quando eles foram inventados. Olha só que legal. E que bom que eles foram inventados, porque facilita bastante a nossa vida. Vocês já pensaram se a gente estivesse vivendo numa época que não tivesse internet, que não tivesse smartphone, como era que a gente estaria dando aula hoje? Não estaria. Como era que a gente ia se falar com os nossos amigos? Não falaria, porque ninguém pode sair de casa para se prevenir, não é verdade? Então, que bom que hoje temos a tecnologia a nosso favor, não é? Então, agora nós vamos analisar algumas das invenções que vão aparecer aí na tela. Vamos observar. O que é que nós temos aí? Nós temos o computador com a internet, temos o smartphone, temos a televisão, o telefone, uma carta, um rádio e uma pintura rupestre. Desses itens aí, qual vocês acham que é o mais antigo? Qual vocês acham que é o mais recente, o mais atual? Então, a gente assistiu no vídeo, né? O mais antigo são as pinturas rupestres, que o homem deixava ali sua marca, sua forma de demonstrar como caçava, como vivia em comunidade lá na pré-história, quando eles ainda nem sabiam falar. Não é isso? E qual é a mais recente? Ah, é claro, é o smartphone, né? Então, a partir disso e do vídeo que a gente assistiu, a gente vai fazer uma atividade agora. A gente vai fazer uma linha do tempo dos meios de comunicação. Como assim? A gente vai fazer essa linhazinha do tempo que está aparecendo aí na tela. Nessa linha do tempo, cada pontinho desse, a gente vai colocar um meio de comunicação, ok? Então, nesse meio de comunicação, a gente também vai colocar a data, certo? Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar os meios de comunicação e embaixo deles vai ficar a data, tá? Estou demonstrando apenas um exemplo. Já comecei com um e agora vocês vão continuar o restante da linha do tempo. Muitos desses itens foi falado aqui no vídeo, né, da invenção, a data, né? Então, se vocês prestaram bem atenção no vídeo, vocês vão saber quando eles foram criados. Se tiver algum item de comunicação que não foi falado no vídeo, vocês devem pesquisar na internet esse item de comunicação e quando ele foi criado. Então, a nossa linha do tempo vai funcionar assim. Vamos começar com o meio de comunicação mais antigo, que no caso são as pinturas rupestres, tá? E a gente vai colocar a data. Quando foi que elas começaram? Mas a gente não sabe uma data, então a gente coloca assim, milhares de anos atrás, porque a gente não tem uma data específica, uma data certa, tá bom? E aí vocês vão colocando os outros meios de comunicação que vieram após as pinturas rupestres, ok? A gente vai começar do mais antigo até o mais atual, certo? Coloca os meios de comunicação em cima, igual tá aí no modelo, e o ano que ele foi inventado embaixo dele, tá certo? Então, essa é a nossa primeira atividade. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de história, tá? Registrar tudo no diário de bordo, na disciplina de história, tá certo? Mas a nossa aula não para por aqui. Ainda sobre comunicação, desde sempre a gente viu aí no vídeo que o homem sempre buscou formas de se comunicar. E nessa forma de se comunicar, ele também busca deixar a sua marca no mundo. Como é que o homem deixa a sua marca no mundo?
Como é que o homem registra a sua passagem aqui por essa terra? Através, sabe do quê? Da arte. Então, hoje eu convido vocês a fazer arte comigo. Vamos fazer arte? Então, vamos lá. A nossa arte de hoje fala sobre arte futurista. A gente começou falando dos meios de comunicação, uma invenção lá desde o passado até a mais atual. E agora também a gente vai falar sobre a arte, tá? A arte futurista. Então, alguns pintores, artistas, eles desenvolvem muitos projetos futuristas. Por exemplo, nessa pintura aí, de Franz Marc, ela tem como título Na Chuva. Ela é uma tela que foi pintada em 1912, certo? Então, olhem, prestem bem atenção nos detalhes. Veja como o autor expressa o que ele quer passar. Ele expressa um mundo tropical, né? Um mundo com muitas plantas, muitas árvores, habitado por pessoas. Vocês conseguem identificar alguma pessoa aí? E por alguns animais estranhos, não é isso? E aí, nessa tela, ele quis demonstrar a chuva. Como um dia de chuva ele transforma a nossa visão de ver o mundo. Às vezes as cores ficam mais suaves, não tão vivas, né? Um dia de chuva faz isso com a gente. Fica um céu acinzentado, não tem tantas cores vibrantes, o quanto um dia de sol traz pra gente, não é isso? Então, para a gente começar a fazer arte, nossa proposta de atividade é a gente fazer uma pintura futurista. Mas como assim? Eu não sei pintar. Eu também não. Mas aí a gente vai utilizar alguns materiais e o material que vocês vão precisar são aqueles que vocês têm aí no cantinho de estudo de vocês, certo? Então vocês vão precisar de cola, folhas em branco, régua, lápis, tá? E livros ou revistas velhas, certo? Então, como é que a gente vai fazer? Após separar todo o material, vocês vão escolher alguma figura, alguma imagem nesses livros ou revistas de vocês e vão separar, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou separar aqui as minhas figuras e já trago para mostrar para vocês. Então, pessoal, as imagens que eu reuni foram essas. Essa imagem da flor pode ser de vários tamanhos, tá? E essa imagem aqui de bichinhos, tá? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai precisar fazer marcações, por isso que a gente vai utilizar a régua, tá? A cada 1 centímetro, certo? A gente estudou isso, vocês lembram, né? Então, a cada 1 centímetro, se vocês quiserem um pouquinho maior, fiquem à vontade, fazer de 1,5 centímetro, tá? Então, a gente vai fazer toda essa marcação. Depois que a gente fizer a marcação, a gente vai riscar toda ela de lápis. Eu vou tentar mostrar o processo a vocês, certo? E aí, para vocês fazerem aí também, ok? Então, vamos lá. Então, pessoal, aqui está o processo, tá? Eu vou dar início ao processo de marcação, ok? Então, com a minha régua, eu vou marcar aqui a cada 1 centímetro. Com lápis, eu faço as marcações de 1 em 1 centímetro. Já fiz aqui. E agora eu vou fazer embaixo também para
quando eu riscar, sair bem certinho. Pronto. Então, agora que eu já fiz a marcação, eu vou riscar. E faço esse processo em todas as minhas figuras, ok? Pronto, terminei de riscar minha figura. Então, agora eu vou recortar do jeito que está marcado aqui, certo? Toda ela em tirinhas. Então, eu recorto assim toda a minha figura. Bom, já recortei as 3 figuras que eu vou utilizar. Então, agora, estão aqui já recortadinhas. Então, agora eu vou começar a montar. Bom, então agora vai começar o processo da montagem. Como é que a gente vai fazer essa montagem? As tirinhas que a gente recortou, então a gente vai colá-la, vai primeiro montar, tá? Igual um quebra-cabeça. Vocês vão montar da forma que vocês quiserem. Vocês podem misturar, não precisa ser tudo igualzinho, não. Vocês vão montar ela na diagonal, certo? Não deixando nenhum espaçozinho em branco. Então, a folha está assim reta. Então, vocês vão pegar as tirinhas e vão inclinar ela para colar na diagonal, certo? Marca aí um espaço que vocês queiram e comecem a colar, tá? Se vocês quiserem fazer um tamanho específico da foto, podem fazer, certo? Eu vou fazer aqui para ficar melhor na hora da montagem. Pronto, eu fiz quadradinho assim, tá? Essas medidas tem 14 centímetros de largura por 15 de altura, certo? Tá quase um quadrado perfeito. Então, agora eu vou começar a colar. Então, vou pegando aqui algumas tirinhas e vou colando. Colando sempre aquilo que eu desejo colar. Aqui vou colocar essa, colando sempre bem juntinho, para não deixar espaço, ok? Monta primeiro, para depois vocês passarem a cola, tá bom? Não esquece, senão vai dar errado. E aí, vocês podem misturar, não precisa o desenho ficar certinho, não, tá? Porque a gente viu lá no desenho futurista que as formas são assim bem diferentes, certo? Então, eu vou fazer isso com toda a minha pintura. Daqui a pouco, eu volto novamente para mostrar a vocês como ficou. Bom, pessoal, eu montei a foto, ainda não está colada. Então, aqui é apenas para vocês terem uma ideia de como foi que ficou, tá? Ó, essa é a ideia da diagonal, ela fica um pouco inclinada. E agora eu vou colar para finalizar, tá bom? Olha aí, gente, essa foi a minha obra de arte, como ela ficou. Agora eu só vou recortar, ainda tá molhada da cola. Vou só recortar as sobras e fazer uma moldura para o meu quadro. Olha, será que eu posso expor em algum museu por aí de arte? O que é que vocês acham?